A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos na semana 39 desse nosso momento de devocionais, de leitura, de reflexão da palavra de Deus. Hoje iremos ler um versículo no livro de Tiago. Vamos abrir? Tiago 3:17, que diz assim a palavra do Senhor. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Louvado seja Deus por esta palavra, né, irmãos? Esta palavra fala da sabedoria. E a epístola de Tiago, irmãos, ela nos traz temas muito relevantes para a nossa vida cristã, para que a gente tenha uma vida cristã frutífera e que glorifique o nome do Senhor. E entre esses temas está a sabedoria. Como precisamos de sabedoria, não é, irmãos, nesses dias atuais? Muitas demandas nos sobrevêm e se não agirmos com sabedoria, não seremos bem-sucedidos. Muitas famílias são desfeitas por falta de sabedoria de uns dos cônjuges. Pais perdem a comunhão com seus filhos por falta de sabedoria. Amizades se dissolvem, conflitos são gerados. Tudo por falta de sabedoria, muitas vezes. Mas o que é sabedoria? Primeiramente, irmãos, é preciso reconhecer que a sabedoria é diferente do conhecimento. O conhecimento são as informações que a gente adquire ao longo da nossa vida. Mas a sabedoria é colocar esse conhecimento em prática para o bem. No nosso contexto, conhecimento é conhecer a Bíblia. Mas sabedoria é colocar este conhecimento em prática. A sabedoria, irmãos, também não está relacionada à idade, como muita gente pensa. Encontramos idosos tolos e jovens sábios. Por quê? Porque as experiências da vida nos tornam mais sensatos e cautelosos. Mas a sabedoria, a verdadeira sabedoria, é aquela em que você usa de acordo com as lentes de Deus. Que você vê o mundo e toma atitude de acordo com a lente de Deus, na perspectiva de Deus. Então, essa é a verdadeira sabedoria. Porque em Tiago 3, ele também apresenta outro tipo de sabedoria, a sabedoria humana, que é baseada na inveja, nos próprios interesses, que não é misericordiosa, que não olha o outro. Essa sabedoria não é a sabedoria divina. E Provérbios 9:10, irmãos, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Quando tememos a Deus, irmãos, nos tornamos pessoas mais sábias. Não é verdade? Por quê? Porque o temor a Deus, ele é um freio nas nossas vidas. Muitas vezes não tomamos determinadas atitudes, não porque a gente sabe que Deus pode se irar, mas porque o amamos e não queremos desagradá-lo. Então, a pessoa sábia, irmãos, é aquela que teme a Deus. E temendo a Deus, nos tornamos pessoas sábias. O rei Salomão, por exemplo, poderia ter pedido muitas coisas ao Senhor, mas ele pediu uma só: sabedoria. Por quê? Para quê? Para governar bem o povo de Israel. E se eu, por algum momento, reconheço que não tenho sabedoria, o que eu devo fazer? Tiago 1:5 nos responde a esta pergunta. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então, irmãos, Deus é a fonte de tudo que a gente precisa, inclusive da sabedoria. Se você não tem sabedoria, irmãos, em determinados momentos, peça a Deus que Ele nos dá. Então, no livro de Tiago, irmãos, nós encontramos algumas características de uma pessoa sábia. Aquela pessoa que realmente vive e busca a sabedoria divina, não a sabedoria humana, mas a sabedoria divina. Tiago nos diz assim, no capítulo 13, versículo 13: se quisermos ser sábios, devemos mostrar isso em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder de boas obras. Então, irmãos, vamos para as características de uma pessoa sábia e vamos refletir a cada uma delas se nós realmente estamos nos conduzindo assim. Primeira característica está escrita em Tiago 1, versículo 12. Pode acompanhar na sua Bíblia. A primeira característica de uma pessoa sábia é aquela que suporta as provações com perseverança.
Diz assim a palavra: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, irmãos, no momento da luta, no momento das tribulações, nós temos que pedir sabedoria a Deus. Para quê? Para não se desesperar, para poder reconhecer o cuidado e a provisão de Deus naquele momento difícil e saber que aquele momento pode servir de edificação para o meu irmão posteriormente. Mas a pessoa sábia é aquela que suporta com perseverança, que não se desespera, que confia no Senhor. A segunda característica, irmão, da pessoa sábia está escrita em Tiago 1,19. Aliás, Tiago 1,22, me perdoem. A característica é: a pessoa sábia é aquela que pratica a palavra de Deus. Tiago 1,22 diz assim: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, a pessoa sábia, a pessoa que busca a sabedoria divina, ela não fica apenas no ouvir, mas ela pratica a palavra de Deus. E através de suas atitudes, ela glorifica o Senhor em suas obras. A terceira característica, irmão, da pessoa sábia está em Tiago 2, que diz assim: se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé ali ou sente-se no chão, vocês não estarão tratando com acepção? Mas a pessoa sábia, aquela pessoa que busca a sabedoria divina, ela não faz acepção de pessoas. Ela trata a todos de igual forma, independente de suas condições financeiras, de sua instrução, ela trata a todos com amor e com gentileza. A quarta característica, irmãos, de uma pessoa sábia está em Tiago 2,17. É aquela pessoa que tem uma fé operante. Diz assim a palavra de Deus: como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Irmãos, precisamos de sabedoria para ajudar o nosso próximo, não só nas suas necessidades físicas, mas também nas suas necessidades espirituais. Devemos ser fonte de bênção para o nosso irmão, saber avaliar as circunstâncias, saber ter uma palavra bem refletida no momento da circunstância. Então, a pessoa sábia é aquela que tem uma fé não apenas só em palavras, mas também em ação. Outra característica muito importante, irmãos, a quinta: a pessoa sábia é aquela que sabe refrear a língua. Está escrito em Tiago 3, versículo 2. Diz assim: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de controlar em todos os outros sentidos. Irmãos, como é importante a gente saber refrear a nossa língua. Não é verdade? A gente, irmão, se Deus deu uma boca e 2 ouvidos, não foi à toa. Foi para que a gente ouvisse mais e falasse menos. Precisamos refrear a nossa língua, falando aquilo que convém, aquilo que edifica, não criando contendas, tendo sempre uma palavra agradável, temperada com sal, como diz a palavra de Deus. A sexta característica, irmãos, a pessoa sábia é aquela que tem uma vida de oração. Até na oração, irmãos, precisamos de sabedoria. Para quê? Para confiar na vontade de Deus. Às vezes a gente quer que a nossa vontade seja feita, mas a gente deve aceitar a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. O versículo que eu me baseei diz assim: Tiago 4:3. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Então, irmãos, precisamos de sabedoria no momento da oração. E se não temos sabedoria, devemos orar e pedir ao Senhor. E a última característica, irmãos, diz assim: a pessoa sábia é aquela que espera com paciência a vinda de Cristo. Está escrito, irmãos, em Tiago, só um momentinho. Tiago 5, versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aquela pessoa que é sábia, irmãos, que busca a sabedoria divina, ela espera
com perseverança a vinda de Cristo. Por quê? Porque ela sabe que a sua pátria não está aqui. A gente compra, a gente vende, a gente trabalha, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas terrenas. E sim, irmãos, devemos juntar tesouros celestiais, eternos, para a nossa vida eterna. Amém, meus irmãos? Eu vou concluir apenas com 2 perguntas para a gente refletir. Qual sabedoria governa a minha vida? A sabedoria divina ou a sabedoria humana? Que frutos eu estou evidenciando na minha vida cotidiana que mostram a sabedoria divina em minha vida? Amém? Vamos orar? Maravilhoso, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti para Te pedir, Senhor, sabedoria, Pai. Sabedoria nas nossas relações pessoais, nos nossos relacionamentos. Pedimos sabedoria para os líderes de nossas igrejas, Senhor, pastores, presbíteros, diáconos, toda a liderança da igreja, que o Senhor derrame sabedoria divina, sabedoria do alto, Pai. E que vidas, Senhor, possam se render a Ti e que possamos, Senhor, ser instrumentos de bênçãos para os nossos irmãos. Amém? Quero motivar vocês, irmãos, a continuarem ouvindo, lendo, estudando a palavra, tendo seu momento de oração e participando conosco desses momentos de devocional. Amém? Esteja sempre presente nos cultos da nossa igreja e até o nosso próximo encontro.